queridos, mais uma vez estamos juntos para refletir o Evangelho do terceiro domingo da Páscoa. Como a gente viu a semana passada, que foi o domingo, o segundo domingo, hoje vamos para o terceiro domingo. Então, semana passada a gente falou dessa vela aqui, vocês lembram? Se não lembram, olha lá o vídeo da semana passada, que eu estou explicando direitinho sobre o Círio Pascal. E hoje eu tenho mais um símbolo da Páscoa, que é o pão. Mas por que, Adriana, que você trouxe o pão hoje? O pão é porque ele está totalmente ligado ao Evangelho dessa semana. O Evangelho do domingo é para a gente refletir ele durante toda a semana, juntando com as outras reflexões de todos os dias da liturgia da igreja. Então, hoje, Jesus tem uma historinha bem legal. Quem gosta de passear, embora agora a gente não está podendo, né? Mas todo mundo gosta de passear com seu amigo, não gosta? Pois então, tinham dois amigos de Jesus, que são chamados de discípulos, aqueles que seguem os ensinamentos do mestre. Tinham dois, tristes, muito tristes, mais ou menos como a gente está nesse período de quarentena. Então, estavam caminhando, indo para uma cidade chamada Emaús. Então, esse evangelho, ele é conhecido como o Evangelho dos Discípulos de Emaús. Eles estavam lá caminhando tristes porque tinha morrido o Senhor. O mestre deles, aquele que ensinava a lei, aquele que fazia o bem, que mostrava para eles tudo aquilo de bom que a vida pode nos oferecer. E esse mestre tinha morrido na cruz, lembra? Há uns dias atrás, que Jesus foi crucificado? Pois então, e a semana passada Jesus fez o quê? Ele apareceu na sala onde estavam os discípulos fechados com medo dos judeus. E dessa vez ele está lá, caminhando os dois discípulos, e de repente chega mais uma pessoa e diz para eles assim: do que vocês estão falando? Curioso, né? Então, do que eles estavam falando? Um olha para o outro e fala assim: mas você é o único que não sabe o que aconteceu? Que Jesus morreu na cruz? Você não sabe? E ele começa a conversar, falando sobre os ensinamentos do Primeiro Testamento, onde dizia assim: não era preciso que Jesus morresse para que tudo isso se consumisse? Não era uma profecia? E eles estavam indignados com aquela pessoa que não estava entendendo tudo aquilo, toda aquela situação. E aí continuaram caminhando, chegaram no destino e falaram assim: fica conosco, já está tarde. Aí Jesus resolveu ficar. Então tá bom, eu fico com vocês. Então colocaram a mesa e foram partilhar uma refeição. Quando eles estavam ali, partilhando aquela refeição, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu entre eles. Foi aí que a ficha dos dois discípulos caiu. Foi aí que eles entenderam quem estava ali, que era o próprio Jesus ressuscitado. E um vira para o outro e fala assim: por acaso não alegrava o seu coração enquanto ele nos falava da Escritura? E então eles entenderam que era verdade, que Jesus tinha ressuscitado. Porque eles não estavam acreditando no que as mulheres tinham falado, que encontraram o túmulo vazio. Mas aí, com a partilha do pão, foi onde eles entenderam. E correram lá contar para os outros discípulos que nós vimos o Senhor. É verdade, Ele vive. E hoje eu venho aqui falar para vocês, a partir desse evangelho. Esse evangelho de hoje é Lucas 24, de 13 a 35. A partir desse evangelho, a gente tem que trazer para o dia de hoje o que a gente pode aprender com essa palavra. A gente aprendeu que o Cristo é a luz do mundo, que Ele é o princípio e o fim. A gente aprendeu que com Ele a gente precisa partilhar o pão. Nos dias de hoje, com tudo aquilo que a gente tem passado, a gente está sabendo dividir? Muitas famílias, elas estão confinadas e com pouca coisa em casa para comer. Será que entre a sua família você está deixando um pedacinho para o outro? Será que entre a sua família você está conseguindo rezar pelo seu irmão? Você está agradecendo por aquele alimento que tem na sua mesa? Então é muito interessante porque Jesus vem mostrar que a gente precisa partilhar,
que a gente precisa dividir? Será que o que está sobrando na sua casa você está levando lá para alguém? Doar para alguém? Será que você está conseguindo fazer algum tipo de caridade? Ou ao menos com a oração? Será que a gente está sendo verdadeiramente discípulo de Jesus? A gente tem que pensar muito nisso. A gente tem que pensar que a gente precisa olhar para o que a palavra nos diz, olhar para o que a palavra nos mostra, olhar o que Jesus quer da gente. Jesus quer que a gente nesse tempo reflita tudo aquilo que Ele passou na cruz por nós, mas que acima de tudo a gente comemore a alegria dele ressuscitado. Ele vive, Ele está do nosso lado, Ele está dentro de nós, mas a gente precisa fazer com que Ele apareça. Como que a gente vai fazer Jesus aparecer? Se eu não conseguir ver Ele? A gente faz Ele aparecer através das nossas atitudes, a gente faz Ele aparecer através dos nossos gestos, do nosso agir com o nosso irmão. Não foi assim que Ele fez? Ele não chegou dizendo, não, peraí, eu sou Jesus, presta atenção. Não. Ele teve a atitude de fazer a partilha do pão. E assim os discípulos o reconheceram. Então a gente vai pedir na nossa oração de hoje para que não seja nós que apareçamos. Não é a gente que tem que aparecer, mas o Jesus que age em nós. Através da oração, a gente fica mais pertinho dele. Através da oração, a gente faz ele viver dentro de nós. E cada gesto que a gente fizer, cada atitude que a gente tomar, que faça lembrar ele, a gente vai estar fazendo ele aparecer, como ele apareceu na partilha do pão para os discípulos de Emaús. Então a gente vai pedir a Deus que abençoe a nossa família, que a gente consiga mostrar para o outro o Jesus que está dentro de nós, que ele cresça na nossa vida, que ele cresça na nossa comunidade, que ele cresça na nossa catequese, que ele cresça dentro de cada um que assistir esse vídeo. A gente vai pedir também por esse tempo triste de distanciamento, mas que estejamos vivos, próximos na medida do possível. E a maior proximidade e o maior gesto de amor que a gente pode ter é a oração. Então vamos pedir também para aquela que jamais saiu do lado de Jesus, que ficou com ele até o fim e que é a nossa primeira intercessora, que é Nossa Senhora. Vamos pedir para que ela interceda por toda a humanidade, para que ela peça a misericórdia de Deus aos seus filhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que essa semana seja mais uma semana abençoada e que Jesus cresça dentro de cada um de nós. Beijo no coração de vocês e estaremos sempre unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo.